Alô, prezados ouvintes, saudações fraternais, um grande abraço a todos. Faz algum tempo que estamos gravando poucos estudos devido a muito serviço em outras áreas, mas queremos hoje pensar sobre um tema muito importante para a nossa época: o resplendor de Deus no mundo de trevas. Para compreender melhor o significado desse tema, vamos ler em 2 Coríntios capítulo 2, uma parte do capítulo. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Cremos também, e por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, ressuscitará também por Jesus e nos apresentará conosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. E por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Estamos vivendo em tempos difíceis, com turbulências no mundo inteiro. Aqui no Brasil ainda temos relativa calma, também na questão de suprimento de alimentos, assim por diante. Porém, o mundo jaz em trevas. E o texto para os Coríntios foi escrito num tempo de perseguição, de muita dificuldade. E o apóstolo está querendo dirigir o olhar das pessoas para as coisas eternas, para que não fiquem presos apenas naquelas que são temporais, naquelas que são desta vida. Por isso, vamos lembrar alguns fatos. Foi dado um depoimento num programa de vídeo, onde uma pessoa contou que pretendia falar a respeito dos tempos finais num grupo de igrejas. Foi-lhe dito então: aqui não tem plateia para falar da volta de Jesus. O homem ficou assustado com isso, mas então a esposa desse líder religioso disse: Jesus não pode fazer essa sacanagem conosco. Estamos acabando de reformar a nossa casa. Acabamos de comprar um carro de 500 mil reais. Jesus não pode fazer essa sacanagem conosco de nos levar para o céu agora. Isso nos demonstra como o povo está preso nas coisas materiais. Como o povo está preso nas coisas que se veem e não nas coisas eternas. E realmente a religião é apenas um enfeite na vida deles, mas não existe realmente uma fé genuína onde se ama a segunda vinda de Cristo. Por isso é muito importante que vamos pensar um pouquinho na situação atual do mundo. Este, sem dúvida, é um dos quadros mais famosos do mundo.
intitulado O Grito, desenhado por Edvard Munch. Ele representa a situação de calamidade onde as pessoas estão tremendamente assustadas com aquilo que está acontecendo. E nós vivemos numa situação sombria hoje. Nunca na história houve tantas calamidades na área da natureza. Enchentes e mais enchentes, onde pessoas idosas dizem: nunca na vida vimos uma situação dessa grandeza como está acontecendo agora. Tormentas muito grandes, milhares de famílias ficam sem as suas casas, sem energia, tudo debaixo da água. Isso em muitos países, um atrás do outro, está passando por essas calamidades. E isso também gera consequência na questão da alimentação. Conforme a PMA, conflitos e pandemia deixam 270 milhões de pessoas em risco de fome. Em vários lugares as prateleiras já estão vazias e as pessoas não têm o que comprar. Além disso, só nos Estados Unidos, cerca de 100 indústrias de produção de alimentos sofreram incêndios de uma forma misteriosa, porque justamente indústria de produção de alimentos. Certamente podemos concluir que isso não foi algo que aconteceu por acaso, por acidente, mas houve planejamento atrás disso. Sim, estamos num quadro sombrio da humanidade. Porém, a Bíblia nos fala sobre o resplendor de Deus neste mundo de trevas, através de nossas vidas, onde Ele resplandece em nossos corações. E o apóstolo quer levar os seus ouvintes a desviar o olhar da calamidade mundial para um olhar onde a pessoa vê as coisas eternas, não atentando não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então devemos atentar, dar atenção para aquilo que realmente tem valor eterno na vida. O que é importante ser considerado na minha vida no dia a dia, mesmo no meio de turbulências e de tribulação. Em primeiro lugar, o apóstolo nos lembra, nós temos um ministério. Ele escreve: por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então nós não devemos desanimar do ministério que Deus nos deu, apesar de situações difíceis pelas quais nós estamos ou podemos passar muito em breve. O ministério deve manter-se intacto, devemos trabalhar com toda a dedicação no trabalho que Deus nos deu, não ficar olhando só para as coisas terrenas, mas aquelas que são eternas, que produzem também frutos para a eternidade. Eu tenho um ministério. O cumprimento desse ministério é que vai ter valor eterno. Quando cumprimos o ministério que Deus nos dá, podemos saber que isso vai dar frutos por toda a eternidade. Um certo homem estava indo em uma região de colônias, no interior do Paraná, nas proximidades de Laranjeira do Sul, e entregando folhetos. Entregando um folheto para um dos moradores, esse simplesmente jogou para o alto, dizendo que não queria nada com aquilo. E parecia que era um serviço que tinha sido perdido. Porém, tempos mais tarde, o homem percebeu que não era perdido. O folheto que ele havia dado tinha o título: Onde passarás a eternidade? O vento o levou para um sítio vizinho e caiu dentro do cesto de um homem que estava fazendo uma colheita. O título lhe chamou a atenção, ele leu várias vezes e lá mesmo na lavoura ele se ajoelhou e recebeu a Cristo. A palavra de Deus não volta vazia. Uma outra senhora queria muito participar do evangelismo e a sua sugestão é que fosse evangelizar alunos na universidade próxima.
quando ela levou essa ideia para a igreja, os irmãos disseram que os universitários são muito orgulhosos e não querem saber a respeito da palavra de Deus. Ela mesmo assim sentou num dos bancos onde os alunos faziam as suas refeições, os seus lanches, com a Bíblia na mão, e logo vieram outros estudantes. Ela então disse para um deles: bom, você é universitário, você sabe ler bem, né? Sim, eu sei ler bem. Dá para você ler essa passagem? Ela indicou um certo texto e o rapaz prontamente lia. Então ela disse: você sabe interpretar textos, né? Para me interpretar o que isso significa. E o rapaz então interpretou aquilo que estava escrito a respeito do sacrifício de Cristo a favor do homem perdido. E assim foi despertando o interesse. Num prazo relativamente curto, ela ganhou pelo menos 70 universitários para Cristo. Sim, quando nós queremos realmente trabalhar para a eternidade, podemos ter certeza que Deus vai abrir portas. Nem todos os lugares do mundo é tão fácil como aqui no Brasil. Essa foto é do Vietnã, onde um homem também deu testemunho da sua fé e a sua casa foi incendiada, ele perdeu tudo. Porém, o que ele podia fazer era anunciar o Evangelho. E a Bíblia mostra que a pregação do Evangelho pode ocorrer no meio da tribulação. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, as dificuldades que estão chegando para nós não devem ser nunca uma justificativa para dizer: eu não vou trabalhar. Um certo comunista na China perguntou para um cristão: você crê no céu, né? Então me diga uma vez, o que é que você vai fazer quando vai chegar no céu? E esse cristão disse: a primeira coisa que eu quero fazer é procurar aquele homem que me evangelizou, que me pregou a salvação em Cristo Jesus. Quero dizer muito obrigado para ele. E depois o que você vai fazer? Depois eu quero visitar, conhecer as pessoas que realmente sustentaram esse missionário e aqueles que realmente mandaram ele para ele poder pregar de tempo integral. E o que mais você vai fazer? Ele disse: acima de tudo, eu quero encontrar o Senhor Jesus, aquele que deu a sua vida para a minha salvação. Prezado amigo, você tem evangelizado, tem pregado a Jesus Cristo nesses tempos finais, há tanta gente indo para a perdição. E o mundo precisa de pregadores do Evangelho. Para uma pessoa ter uma vida que traz frutos para a eternidade, precisa estar ciente de que tem uma missão a cumprir. Você foi chamado para uma missão e não vamos deixar de cumprir essa missão. Qual é a missão da sua família? O que vocês como família podem fazer pela pregação e divulgação do Evangelho? A pergunta é: vamos encontrar no céu pessoas que levamos para Jesus? Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Veja a recompensa por toda a eternidade, quando levamos alguém para Cristo resplandecer para sempre e eternamente. Em segundo lugar, o que devemos fazer nesse mundo sombrio de trevas para o resplendor de Deus aparecer através do nosso coração? Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Note mais uma vez a palavra desfalecido. Não basta começar com empolgação, com muito ânimo, é necessário persistir no trabalho, e aqui ele está falando sobre fazer bem aos outros. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Sem dúvida, temos todo dia alguma oportunidade de fazer um bem para alguma pessoa. Algumas palavras de ânimo, encorajamento, palavras de gratidão. Enfim, existem muitas formas de ajudar. Você já ajudou alguém hoje? Deus já pode usar você para animar alguma pessoa hoje. Uma certa moça queria dar
uma aparência de mais alegria para a comunidade onde ela estava vivendo, plantou rosas e ficou cuidando, cultivando, regando e cuidando dia após dia, e não viu nenhuma rosa aparecer. Ela ficou desanimada. Por que a minha roseira não está produzindo rosa? Daí, quando estava olhando, uma voz do outro lado do muro, do segundo andar, disse: olha, moça, eu quero te agradecer pela bênção que você está sendo na minha vida através dessas roseiras. Quantas rosas bonitas já me alegraram. E a moça ficou toda intrigada. Como é que rosa? Não estou vendo nenhuma. Então a senhora disse: um galho passou do outro lado do muro através das pedras para o meu lado e sempre tem muitas rosas do meu lado. Às vezes nós vamos fazer alguma coisa que no momento não está dando fruto. As rosas podem aparecer do outro lado do muro e alegrar alguma pessoa que está precisando. Não deixe de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo, diz a Bíblia em Provérbios 3, verso 27. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, Hebreus 6, verso 10. Aqui ele trata justamente de fazer o bem aos outros, fazer um bem para os outros, para os membros da igreja que estão precisando das nossas boas ações. E isso vai ter uma recompensa eterna. A seu tempo ceifaremos, diz a palavra de Deus. Mas acima de tudo, o que podemos fazer nesse mundo de trevas? Viver para a glória de Deus, para isso que nós fomos criados. O apóstolo escreve: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 5. O foco não está em nós, em nossa glória, mas o foco é sempre Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses 3, 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos, e diante da grandeza de Cristo, nós desaparecemos completamente. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mateus 5, verso 16. Então, o tesouro está dentro do vaso de barro. Eu sou totalmente insignificante diante da glória de Deus. Se o homem quer se colocar em evidência, ele não vai receber uma recompensa na eternidade. Mas se a nossa vida permita que Cristo, a vida de Cristo se manifesta através de nossos corpos, então sim vamos ver a glória de Deus resplandecer. Não é o vaso que brilha, mas o tesouro que está dentro dele deve brilhar. Cristo em nós, ele é o tesouro que nós temos. Eu sou apenas um vaso de barro, sou frágil, sou fraco, tenho falhas, mas quando Cristo pode resplandecer através da minha vida, então cumpri a minha missão. Duas coisas podem impedir a colheita celeste. Em primeiro lugar, eu me colocar no centro das atenções. Em segundo lugar, desfalecer. Perder o ânimo de lutar por algo, desmaiar e deixar o serviço de lado. Não devemos desfalecer, diz-nos a palavra de Deus. O mundo é sombrio, o quadro é de tristeza, mas Deus deve resplandecer em nossos corações e através de nossa vida de dedicação a Ele, é que o resplendor deve aparecer perante o mundo, para que muitas pessoas sejam salvas, muitas sejam animadas e Deus seja glorificado. Que possamos ter esse propósito sincero. Eu quero que a minha vida sirva para glorificar a Deus e que meu corpo seja usado como um vaso
para Cristo resplandecer através dele, para que a vida de Cristo se manifeste através de nosso corpo. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus nos abençoe ricamente.